Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar de um novo ramo aí da odontologia, que é a teleodontologia. O que será essa teleodontologia? A gente sabe aí que já temos aí telemedicina. Durante a quarentena aí, a tecnologia entrou de vez na nossa vida, né? E agora também nos consultórios dos dentistas. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Dr. Daniel Neves, que é dentista. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Luciano. Olá, você. Olá a todos os amigos e amigas que nos acompanham no dia de hoje. Daniel, fala um pouco para a gente, vamos começar do conceito básico, que é a teleodontologia, né? E como que ela tem funcionado aí durante essa época de pandemia. Luciano, como nós temos visto nos últimos meses, todo tipo de serviço online tem intensificado de uma maneira muito significativa. E a teleodontologia é nós podermos oferecer a informação de saúde bucal, a orientação de saúde bucal, através de um modo remoto, através de um telefone, através de um vídeo, através de uma fotografia. Então, a teleodontologia vem de você poder atender o paciente à distância, sem a necessidade do deslocamento desse paciente da sua casa até o nosso consultório. Uma pergunta que todo mundo se faz é, quais são os tipos de tratamentos que é possível fazer com a teleodontologia? Dá, por exemplo, para curar uma dor aguda à distância? Então aí vem a grande questão, né? E aí a necessidade da regulamentação pelo Conselho Federal de Odontologia, especialmente nesse momento aonde esse assunto veio à tona de uma maneira bastante forte. A teleodontologia já há diversos anos tem sido discutida, tem sido debatida, né? No momento de pandemia, nós temos, por exemplo, uma dor aguda que é classificada como uma urgência. Essa urgência, ela deve fazer com que o paciente se desloque da sua casa até o consultório. Porém, existem diferentes tipos de dor e esses diferentes tipos de dor podem ser diferenciados em um telefonema através de imagens ou através de vídeos que o paciente passe para o seu dentista. E quando essa distância é grande do paciente até o dentista, ele pode orientar para que ele se desloque até o local mais próximo de sua casa e através da teleodontologia, aí não diretamente profissional-paciente, mas daí profissional-profissional, nós temos dois profissionais conversando e discutindo sobre o diagnóstico e o planejamento de tratamento daquele paciente em específico. Então, por exemplo, eu posso estar lá na Inglaterra, por exemplo, e aí eu vou estar no consultório de um outro dentista e você vai estar falando com ele, por exemplo. Exatamente. Se você imaginar que esse paciente na Inglaterra é o meu paciente e eu tenho todo o prontuário clínico desse paciente, eu sei todo o histórico clínico dele, eu sei qual é o tipo de problema que ele pode estar sofrendo, é muito mais fácil, é muito mais direto que o outro profissional converse comigo e pegue essas informações direto comigo e nós juntos possamos debater o melhor plano de tratamento para aquele paciente, para aquele problema. Então, a teleodontologia é a comunicação entre profissionais e também a comunicação entre o profissional e o seu paciente. Tem muitos dentistas aderindo à teleodontologia. Como é que está a adesão até agora, nesse momento? Olha, a adesão bastante grande em virtude de o que a pessoa hoje mais precisa com essa pandemia é informação. Então, todo paciente que estava durante um tratamento odontológico, ele precisa buscar a informação com o seu dentista de se é seguro ele ir até o consultório desse seu dentista, se o consultório está aberto e como ele pode fazer para prosseguir aquele tratamento ou iniciar um novo tratamento. Então, a adesão de novos dentistas a essa tecnologia tem sido muito, muito grande. E aí vai dos profissionais que já utilizam isso poderem passar um protocolo para que esses dentistas possam utilizar isso da melhor maneira possível. Mas o mais importante é a comunicação paciente, cirurgião dentista, para que todos se sintam seguros nesse momento de tanta incerteza que passamos. O seu consultório já atendia teleodontologia antes da pandemia, né? O que mudou, né, com esse momento de isolamento social? Aumentaram os atendimentos telepresenciais?
Então, o meu consultório, ele tem como especialidade a ortodontia. Então, a ortodontia, ela utiliza espaçamentos maiores entre os pacientes e entre as visitas, entre as consultas. E no meu consultório, eu utilizo os alinhadores como a técnica mais preconizada em meus tratamentos. Então, ao invés de usar aqueles aparelhos fixos, nós usamos alinhadores transparentes, que são feitos através de uma tecnologia super avançada, através de imagens em 3 dimensões, e através de um procedimento de previsibilidade que eu acompanho todo esse tratamento. Então, com a pandemia, o que possibilitou é que eu espaçasse mais as visitas desses pacientes. Se antes eu via, por exemplo, 20 pacientes por dia, hoje, devido à pandemia, devido a todos os protocolos de biossegurança, eu estou vendo 10 pacientes por dia. Então, eu levo mais tempo para ver todos os meus pacientes, mas eu consigo monitorar todos eles de uma maneira bastante segura e eficiente usando a teleodontologia. A qualidade permaneceu a mesma durante o atendimento? Assim, o que muda em termos de qualidade? Eu imagino que no presencial você está ali mais atento, o tele você acaba perdendo um pouco, né, doutor? Exatamente. E é aí que vem a necessidade de protocolos e vem a necessidade da qualidade da tecnologia daquele produto que você utiliza, daquela ferramenta que você utiliza. Por exemplo, na ortodontia nós temos várias alternativas de movimentar um dente. Se você escolhe uma alternativa que é a mais segura e a que vai gerar um menor número de intercorrências, um menor número de emergências, você deixa o resultado daquele tratamento mais previsível, fazendo com que você não perca a qualidade quando você se distancia do paciente. Mas sem dúvida, hoje ainda, o fator presencial, nós termos paciente e cirurgião dentista no mesmo recinto, ainda transmite uma maior sensação de segurança para os dois lados. Mas com a implantação principalmente da inteligência artificial na teleodontologia, a tendência é que os tratamentos remotos eles sejam tão seguros e tão eficientes quanto o atendimento presencial. A inteligência artificial, fala um pouco para a gente mais sobre essa questão aí, né? O que a gente pode esperar da inteligência artificial, por exemplo, numa teleconsulta, por exemplo. A inteligência artificial é a maior revolução, na verdade, da odontologia nos últimos anos. Com a inteligência artificial, com o próprio aparelho celular do paciente, um smartphone, você consegue fazer uma varredura dos que são identificadas e enviado um relatório para o cirurgião dentista para a sua avaliação e posterior contato com o paciente. Podem ser identificados, por exemplo, a gengivite, inflamação de gengiva, uma escovação de dentes deficiente, o desgaste de dentes, que indica, por exemplo, o bruxismo, que é muito relacionado ao estresse, e a gente pode relacionar o estresse muito aos momentos que estamos vivendo hoje. Todas as pessoas estão com um nível de estresse muito maior do que elas tinham antes. Então, a inteligência artificial vem aliar a tecnologia, a teleodontologia, para que o nosso atendimento possa evoluir de uma maneira muito significativa. Nós temos empresas que já estão em fase de liberação final com a Anvisa no Brasil e esse produto deve estar disponível no mercado nos próximos meses. Então, você está falando que a gente vai ter um aumento aí do mercado de teleodontologia aí igual está acontecendo com a telemedicina, por exemplo. Exatamente, sem dúvida. O nosso novo normal, né, que é a grande frase do momento, ele vai incluir um atendimento à distância, o relacionamento profissional, cirurgião dentista com o paciente à distância, na verdade, para otimizar todo esse deslocamento. Você não vai precisar ir tantas vezes ao dentista, você não vai precisar ficar esperando horas na sala de espera do dentista. Muita coisa já pré-diagnosticada e pré-verificada através da teleodontologia, através de um atendimento remoto. Isso veio para ficar. Então, quer dizer que a gente vai ter aquela sala de espera lá do dentista, isso vai ficar no passado, doutor? A sala de espera repleta de gente lado a lado, esperando por horas, aquela ansiedade, isso vai ser coisa do passado. Você vai ter o teu pré-atendimento em casa, através do escaneamento dos seus dentes. O dentista já recebe essa informação,
A hora que você vai até o dentista é no horário exatamente marcado para que você possa fazer aquele procedimento que já está todo preparado para você. Então, otimiza tempo de paciente e otimiza tempo do cirurgião dentista. Os pacientes, será que eles estão preparados para essa mudança tecnológica? Será que as pessoas. Qual que é a reação das pessoas, assim, até agora, Veja, nos atendimentos que o senhor já realizou? se você imaginar que todo mundo adora mexer no celular, né, e a maior parte do dia nós estamos com o celular na mão, com o smartphone na mão, em redes sociais ou em internet, procurando, vasculhando informações, a adesão é muito simples de acontecer em virtude de nós já termos essa familiaridade com o celular, né? Crianças bem pequenininhas já estão mexendo em celular e já sabem mexer e, na verdade, ensinam a seus pais e avós a mexer com a tecnologia. Então, eu acho que vai ser algo bem fácil de se adaptar, sim. Agora, e cuidados com a higiene bucal, por exemplo? Será possível ver, assim, né? Porque a pessoa vai ter que abrir a boca na hora né? Vai ter que botar a câmera, né? Colocar na boca, assim, para que vocês observem, né? Qual que é o procedimento nessa hora? Como que vocês fazem com essa questão? Mostrar os dentes? Já existe uma técnica para isso? Como que funciona? Existe toda uma técnica e um protocolo. Existem, por exemplo, afastadores de boca já especiais que têm um acoplamento ao telefone celular. Você acopla o telefone celular a esse afastador de boca e aí você consegue ter o posicionamento à distância e a iluminação adequada do dente para que o dentista receba uma imagem de qualidade. Claro que na teleodontologia a preocupação é ter uma imagem de qualidade. Não adianta você tirar uma foto borrada que você não vai ter um diagnóstico preciso. Então, nós temos já auxiliares para que as fotos sejam feitas sempre em uma distância adequada e com a iluminação adequada também. Então, quer dizer que o paciente vai ter que levar para casa esses aparelhos, vai ter que levar para acoplar o celular, vocês vão ter que fornecer isso para o paciente, não é isso? Exatamente. Isso é fornecido ao paciente, mas é algo bastante simples. É um afastador de plástico e é um adaptador de plástico que você encaixa o celular. Na verdade, o item mais caro de todo esse pacote é o É o telefone celular. celular que o paciente possui. Fico imaginando, eu estou aqui imaginando uma cena dessas, assim, quer dizer, a pessoa com a boca aberta, acoplando o celular, ou então já acoplando o celular antes, com a boca aberta. Deve ser engraçado, doutor. É engraçado, é muito legal. A hora que o paciente tem o primeiro contato com aquele, a gente chama de gadget, né, em inglês, com aquele dispositivo, ele estranha bastante. Mas depois, na verdade, o paciente acaba se divertindo. Como eu faço ortodontia tendo muitos adolescentes, eles se divertem um monte, mostram na escola, mostram para os familiares, é algo que acaba deixando o tratamento mais lúdico até. Ah, o que a gente vai precisar evoluir? O senhor falou de inteligência artificial, o que vai precisar evoluir para melhorar o atendimento da teleodontologia? Imagino eu que nesse primeiro momento, né, muito vai se aprender, igual está se aprendendo em vários setores e tal. Né? O que vocês precisam aprimorar? O que vocês estão aprendendo nesse momento aí nos atendimentos online no dentista? O número de pesquisas está evoluindo de maneira drástica nesses últimos meses, né? Então, todas as pesquisas em odontologia remota, em monitoramento do tratamento odontológico estão se intensificando, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Então, nós precisamos criar protocolos de segurança, criar protocolos que deixem o tratamento bastante previsível e confiável. O que nós precisamos aumentar é a previsibilidade do tratamento e a eficiência do diagnóstico. E todas as pesquisas que já vêm sendo feitas ao longo dos anos e que estarão sendo feitas agora e ao longo dos próximos meses vão nos ajudar a atingir esse nível de qualidade. O que mais que a gente tem de diferente? O que mais vocês veem nessa questão, nas oportunidades da teleodontologia? Então, eu acho que muito ligado à tecnologia e muito ligado à otimização de tempo e muito ligado a essa realidade que nós temos que encarar, que a gente não precisa, na verdade, sair tantas vezes de casa
e se expor tantas vezes a ambientes que muitas vezes podemos aí estar expostos a situações que possam comprometer a nossa saúde. A ideia é que a saúde sempre é em primeiro lugar. Então, se nós pudermos desenvolver cada vez mais situações que tragam uma melhora para a saúde bucal do paciente, é a situação mais adequada. Então, eu acredito que não só essa otimização desse tratamento à distância, mas cada vez mais o desenvolvimento de novos protocolos, não só na minha especialidade, na ortodontia, mas nas demais especialidades, que possam fazer com que mais e mais tratamentos dessa maneira possam ser feitos no mundo todo. Quando é que o paciente vai ter que ir ao consultório? Quais são os tratamentos que não poderão ser feitos pela teleodontologia? Veja, logicamente, uma reconstrução de um dente é fundamental que o paciente tenha esse deslocamento até o consultório. Então, a primeira visita, a primeira vez que você entra em contato com o paciente e cirurgião dentista, você precisa desse contato físico, você precisa desse olho no olho, você precisa desenvolver todo um histórico médico daquele paciente para você poder desenvolver o melhor diagnóstico, o melhor planejamento de tratamento para aquele paciente. A partir do momento que você tem tudo isso em mãos, todos os exames necessários que você precisa, a partir daí você pode desenvolver um protocolo que vise minimizar as visitas desse paciente no seu consultório. Por exemplo, tratamentos com prótese, você perdeu um dente, você precisa colocar um implante, e precisa colocar um dente em cima do implante. Antigamente você tinha várias visitas que você tinha que fazer no consultório. Hoje você vai até o consultório, você faz um escaneamento, você tem imagens tridimensionais, você faz a colocação cirúrgica daquele implante e com o escaneamento em cima daquele implante você precisa de somente mais uma visita para colocar o dente em cima daquele implante. Antes eram 5, 6 visitas, então você diminuir isso daí significativamente é muito importante para os dois lados. Por enquanto, a gente precisa ir a dentista de vez em quando, né? Daqui a pouco já vai ter um mecanismo aí de inteligência artificial que já vai fazer em casa, assim, né? Isso daqui a uns 50 anos, assim. Eu acho que Isso, eu vai diria ser que possível, né? são décadas, né? Hoje, a nossa orientação é de que o paciente visite o dentista para check-up com um intervalo de 6 meses. Seria a nossa indicação hoje, mas com um produto que possa fazer esse monitoramento, você pode ter exatamente quando você necessita. Existem pacientes que precisam ir ao dentista num intervalo de tempo menor do que 6 em 6 meses. Pacientes com uma doença periodontal crônica, por exemplo. Estes pacientes, sendo monitorados em casa, vão ter uma eficiência de tratamento muito maior. Assim como existem pacientes que podem ter um intervalo maior do que 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e aí podem ter esse monitoramento remoto se eles cuidam bem. O importante é sempre a saúde em primeiro lugar. O paciente ter a consciência de que aquilo que está sendo utilizado, a tecnologia, é para que ele dê a melhor informação possível, não para evitar a visita do paciente até o cirurgião dentista, mas sim para identificar qual o melhor momento para isso acontecer. Dá para ver, por exemplo, tártaro. Dá para ver tártaro, sim, dá para ver tártaro também, você identifica tártaro, e aí o tártaro é algo que precisa ser removido mecanicamente. Então, ao verificar o tártaro pode ser um desencadeador de N doenças, e aí você precisa pedir para que esse paciente vá até o seu consultório, para que daí você faça a remoção física do tártaro. E exames. Exames, você tem primeiro a identificação de qual tipo de exame que você precisa, e aí você já direciona aquele paciente para o exame adequado. Antigamente nós tínhamos somente as radiografias que eram feitas, hoje já temos exames de radiografias, tomografias, reconstrução em 3D, em imagens, ressonância magnética. De novo, é a tecnologia ajudando a promoção de saúde. É mais caro, mais barato? É mais barato o teleatendimento ou é o mesmo preço? Como tudo na tecnologia, quando se inicia, ela tem um valor de custo mais alto.
Mas, como tudo na tecnologia, passando o tempo, esse custo cai drasticamente. Se você otimizar o tempo do paciente, otimizar o tempo do cirurgião dentista, otimizar o resultado e o prognóstico daquele seu plano de tratamento, vai ser mais barato, vai ter um custo menor no final dessa soma que você faz ao longo de todo esse tempo. Você falou de redução de número de pacientes durante a pandemia, né? Com teleatendimento, como que fica a situação? A redução do número de pacientes no consultório é devido à necessidade de você tomar protocolos de biossegurança muito mais rígidos com a pandemia que estamos vivendo agora. Então, o intervalo entre os pacientes ele tem que ser maior para fazer toda a parte de desinfecção do consultório durante esse momento. Né? O consultório odontológico, todos os consultórios odontológicos sempre preconizaram pela biossegurança e pela segurança total do paciente e do profissional cirurgião dentista. Né? Com a teleodontologia, a ideia é que nós façamos com que o deslocamento do paciente seja em menor quantidade para o consultório, consequentemente, você vai ter um menor número de pacientes todos os dias fisicamente no teu consultório, mas você vai ver mais pacientes virtualmente através da teleodontologia. Então, para o profissional cirurgião dentista, a parte de perda de ganhos, que seria a preocupação, né, de você ver menos pacientes, consequentemente o ganho vai ser menor, você consegue equalizar isso utilizando a teleodontologia. Que mais pontos importantes são fundamentais nessa discussão aí do teleatendimento? Veja, eu acredito que, de novo, cada vez mais a tecnologia vai nos trazer novidades, cada vez mais esse momento, esse nosso novo normal, vai trazer à tona novas alternativas de tratamento. Né? Hoje já temos inúmeras situações que já existiam e que foram trazidas à tona em virtude da pandemia, e cada vez mais agora, ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, ao longo das próximas décadas, nós teremos isso cada vez mais em destaque. Então, todas as especialidades acabarão procurando alternativas de fazer com que o seu tratamento fique mais dinâmico, fique mais interativo, sem necessariamente você ter que ter o contato com o paciente durante todas as semanas, por exemplo. A gente viu, por exemplo, eu estava vendo uma notícia esses dias de que parece que o robô já conseguiu fazer um ponto, já conseguiu, né, numa possível operação à distância. Parece que o robô finalmente acertou lá o ponto que tinha que fazer no paciente lá e tal. É possível que a gente tenha isso aí daqui a um tempo, né, com vocês. Eu já perguntei isso, falei dos 50 anos e tal, mas existe alguma Sim. pesquisa em relação à teleodontologia que você possa falar com a gente? Muitas, né? Dentes hoje são produzidos por robôs, restaurações hoje são produzidas por robôs. Então, se nós pegamos uma imagem daquele dente ou uma imagem daquele local onde precisa ser colocado um dente, um robô vai construir aquele dente e aí você vai ter exatamente o tamanho e o encaixe adequado para você colocar no dente. Hoje, o cirurgião dentista faz a colocação desse dente. Daqui a 40, 50 anos, vamos ver o que vai acontecer e o que vai ser a realidade. Mas todos os tipos de pesquisas em telemedicina, em pesquisas aeroespaciais, tudo converge para uma mesma situação. Você poder fazer um controle de movimentação de robôs à distância para a produção de específicas partes de uma restauração ou de uma parte de uma aeronave ou de um ponto, uma sutura ou uma cirurgia à distância. Então, a gente, hoje na telemedicina, consegue controlar vários procedimentos à distância. Então, quanto mais a tecnologia, quanto mais o profissional aderir à tecnologia e procurar buscar isso, eu diria que o infinito, nossas alternativas aí são infinitas, né? Eu não teria aí um horizonte, um final ali para imaginar, não, o nosso limite é esse. Eu diria que não há limites aí, a gente pode cada vez mais procurar alternativas interessantes aí na tecnologia. Doutor, uma questão importante aí dentro desse conceito, dessa modernidade da teleodontologia, né? Muita gente está se perguntando também em relação à telemedicina, é questão de convênios, né? A gente tem vários convênios odontológicos pelo país,
Nós vamos ter convênios, os convênios vão aceitar esse atendimento online, por exemplo? De novo, é uma questão de otimização e você poder ver uma quantidade maior de pacientes com a mesma qualidade que você teria no presencial. Lógico que os convênios terão que seguir protocolos extremamente rígidos para que eles possam atender com a maior eficiência possível. Sempre para você promover saúde, você tem que ter segurança e eficiência. E eu vejo que sim, os convênios terão a adesão a essa situação tecnológica e de teleodontologia no futuro, sem dúvida alguma. É possível que a gente tenha planos e atendimento só telepresencial, assim, a gente vai ter um desenvolvimento aí de teleodontologia, telemedicina, né? Já tem aí no mercado planos, no caso da telemedicina, que são só, né, por ligação, online e tal. A gente vai ter isso na odontologia também? Em áreas específicas é possível, não dá para você generalizar e falar que a odontologia será toda através do teleatendimento, mas várias áreas específicas, sim, você pode concentrar e daí você ter nichos dentro da odontologia, dentro de especialidades odontológicas que possam ser aí e eventuais empresas que possam se interessar por esse mercado. Tá certo. Eu vou deixar o senhor fazer as considerações finais aí, falando desse processo todo, como é que o senhor analisa isso, né? O que o senhor tem para falar para o pessoal que está em casa aí, para tranquilizar as pessoas nessa época? Legal. O que eu trago é uma mensagem de tranquilidade a todos, né? Saibam e tenham a certeza que todos estamos buscando cada vez mais informações e cada vez mais ajuda na tecnologia para que nós possamos ter o maior número de informações possíveis, informações seguras a passar para os nossos pacientes, para que o seu tratamento, o seu acompanhamento sempre seja feito da melhor maneira possível. Quando estamos em um momento como esse, nunca antes imaginado em nossas vidas, nós precisamos ter informações seguras e protocolos seguros de tratamento e de procedimentos que possam nos guiar no que vai ser considerado o nosso novo normal. Por exemplo, utilização de máscaras para proteção, eu acredito que ficarão conosco ainda por um bom tempo, e o cuidado com a nossa saúde bucal, com a escovação, com cuidado de higienização, porque se você tem uma saúde bucal adequada, você tem ali um portal seguro para que não seja aberto a eventuais infecções que aí podem ser um portal de entrada para um sem número de vírus, não só para o nosso vírus atual, que é o novo coronavírus, o Covid-19, mas eventuais novos vírus que vão aparecer ao longo das próximas décadas em nossas vidas. O importante é sempre ter a tranquilidade de poder analisar todas as informações e poder prosseguir com segurança cada dia em nossas vidas. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao Dr. Daniel Neves, né, que está aí com a prática da teleodontologia. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Luciano, muito obrigado, um abraço a todos, fiquem bem, fiquem seguros, tudo vai passar. Tá certo, obrigado pela participação. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.